Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais um Universo Feng Shui, que é um programa onde eu te ensino como harmonizar a sua casa para você atrair muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para o seu lar. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou a Bruna Veiga e nesse episódio de hoje eu vou te contar quais são as melhores e as piores posições para se colocar uma cama de acordo com o Feng Shui. E por que a gente vai falar de cama aqui hoje? Primeiro de tudo, porque vocês me perguntam muito sobre cama. Eu sei que vocês gostam desse assunto. É eu abrir uma caixinha no Instagram, é eu perguntar pra vocês, vocês me falam, eu quero saber da cama, quero saber a posição da cama, quero saber se pode isso, se não pode aquilo. Então vamos destrinchar, vamos ficar aqui um tempinho falando só sobre camas, melhores e piores posições da cama. Mas além de ser um assunto que vocês gostam, também trouxe porque a cama é extremamente importante. É um dos locais mais importantes dentro da nossa casa, por diversos motivos. O primeiro motivo que a cama é extremamente importante é porque a gente passa ali mais ou menos um terço da nossa vida. Você sabia que você passa mais ou menos um terço da sua vida na sua cama? Vou te dizer. Você deve dormir em média, né? As pessoas elas dormem em média umas 8 horas por dia. Então, se uma pessoa ela passa 8 horas por dia dormindo na cama dela, ela tá passando um terço do dia dela. O dia tem 24 horas, 8 é um terço de 24 horas. Então, um terço do dia ela passa na cama. Então, isso leva ela a passar um terço da semana, um terço do ano, um terço da vida dela na cama. Então, vocês pensem o quanto que a cama influencia na vida de uma pessoa, né? E aí, o que acontece? Dependendo, além da gente passar todo esse tempão lá na nossa cama e ela influenciar muito na nossa energia pessoal, se a sua cama estiver numa posição ruim, que eu vou te apontar aqui quais que são as posições que você não deve ter de jeito nenhum uma cama, você vai tender a dormir mal. As energias ali, elas vão atrapalhar o seu sono e você pode ter dificuldades para dormir ou acordar muitas vezes durante a noite ou simplesmente não conseguir, definitivamente não conseguir dormir mal. E o não dormir mal é uma coisa ruim quando você não consegue dormir, né, durante uma noite. Agora, durante uma semana, um mês, um ano, durante anos você não conseguir dormir bem, isso acarreta em várias outras coisas no teu humor, na sua personalidade e até mesmo na sua saúde, né? Uma pessoa que não dorme bem, ela tende a ficar muito irritada, tudo irrita essa pessoa. Ela pode desenvolver dores de cabeça constantes, dores em todas as partes do corpo, muita sonolência, aquela pessoa que não consegue, já não tem aquele ânimo de antes, tá sempre sonolenta, precisa tomar 15 cafés por dia para conseguir se manter acordada. E aí a pessoa que tem essa sonolência, isso começa a afetar também o organismo dela, o próprio metabolismo. Então o metabolismo ele já fica mais sonolento também. Então a pessoa ela começa a engordar mais porque o metabolismo ele já não funciona como antes. O organismo ele também fica mais suscetível às doenças, porque o nosso corpo ele já está mais sonolento. Então ele já não trabalha como antes. E aí a pessoa ela pode desenvolver uma hipertensão, uma doença no coração, a própria fadiga, questões de depressão, ansiedade e também uma coisa que eu não sei se você sabe. O que eu tô falando até agora pode ser meio óbvio para você, mas talvez uma coisa que você não saiba ainda é que um estudo aponta que as pessoas que não dormem bem, elas ficam mais suscetíveis a ter acidentes. Isso mesmo, a pessoa ela não está presente, ela não se foca tanto no momento presente e aí ela tá mais suscetível a ter acidentes. No trânsito, acidente de carro, acidentes domésticos, acidentes no ambiente de trabalho. Então, a nossa cama mais ainda influencia totalmente na nossa energia e é extremamente importante. E além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa aí que é uma coisa mais escondida com relação à posição da nossa cama, que não é tão óbvio quanto essas questões, né, da gente dormir bem e de tudo que isso desencadeia. Também tem a questão da insegurança. Dependendo da posição da sua cama, isso influencia na tua insegurança, ou seja, na tua falta de autoconfiança. E aí eu quero que você me conte aí nos comentários se você sente que você é uma pessoa autoconfiante ou se você fala, Bruna, minha autoconfiança, minha autoestima é no pé. Me conta nos comentários que eu quero realmente saber. Isso é extremamente importante para mim, né? Eu gosto muito de saber sobre isso, porque eu me conecto demais com as pessoas que têm
problemas de autoconfiança. Eu, durante muitos e muitos anos da minha vida, eu tinha assim, eu não sabia. Autoestima pra mim era uma palavra que só existia no dicionário, que alguém colocou lá na autoestima, porque na minha vida isso definitivamente não existia. E eu parei pra reparar, né? Parei pra reparar, existe isso? Existe, né? Parei pra pensar nesse assunto uns tempos atrás e eu comecei a me perguntar quando que isso começou, essa questão da autoestima, e eu não consegui nem fazer um ponto, assim, nossa, começou a partir desse momento. Porque eu lembro de questões de quando eu já estava na minha vida adulta, que eu já estava indo para a faculdade, no meu relacionamento, que eu tinha muita insegurança, muita falta de autoconfiança. Aí na minha infância também, no meu período de colégio, quando eu era criança, eu também lembro de cenas que eu tinha muita insegurança. Então eu era uma pessoa que tinha muita insegurança com relação a mim mesma, a minha aparência, a minha autoestima, ao meu poder de fazer as coisas, as minhas capacidades, as minhas habilidades, tudo. A minha autoestima literalmente não existia, era zero. A autoestima literalmente pra mim era só uma palavra. Autoestima é uma palavra ou é duas? Agora eu me... Autoestima é uma ou é duas palavras? Jesus amado, não sei. Mas enfim, esse termo autoestima era uma coisa que pra mim... É uma palavra? É uma palavra que pra mim só existia no dicionário. Na minha vida essa palavra não existia. Eu lembro de casos, pra vocês terem ideia, eu tinha uma autoestima, eu lembrei dessa história uns tempos atrás, né? Que quando eu era criança, eu estudava num colégio, né? E nesse colégio, quando eu tava em meados de quando? Deixa eu pensar. 2010, vamos dizer, mais ou menos 2010 ali, começou a surgir o tal do iPod, né? Que é aquele aparelhinho que você coloca pra ouvir a música lá, e daí tinha o botãozinho, tudo tecnológico, né? Que antes era só o MP3, você conseguia gravar 20 músicas ali e era aquilo que dava. E aí surgiu o iPod, que você podia gravar 1000 músicas num aparelho. E aí aquilo virou febre no meu colégio, né? Todo mundo começou a ter iPod. E o iPod tinha um negócio que era o seguinte: antes, né, as pessoas elas compravam o CD e aí elas ouviam as músicas que tinham no CD. E aí, quando você queria ouvir uma música, você ia lá e comprava o CD da pessoa que você gostava para ouvir as músicas daquele CD, né? Só que com o iPod, você não precisava pegar o CD inteiro, você podia baixar uma música. Então, por exemplo, você gosta do Bruno e Marrone, só que você não gosta de todas as músicas do Bruno e Marrone, você só gosta do Dormir na Praça. Você não quer comprar o CD inteiro do Bruno e Marrone, você só quer ouvir a música Eu Dormi na Praça, pensando nela. Enfim, né, já me empolgo aqui. Então, o iPod era sensacional por causa disso. Você não precisava baixar o CD inteiro, você podia ir só nas músicas que você gostava dos artistas lá. E aí, beleza. E aí, o que era a moda no meu colégio? As pessoas trocarem os iPods. Eu levava o meu iPod, eu não, né? Já vou contar a minha história. Mas os meus amigos, as minhas amigas, eles levavam o iPod pra escola e aí, no intervalo, a Gisele pegava o iPod da Maria e elas trocavam, porque a Gisele queria ver as músicas da Maria para ela também baixar, ver se ela gostava, conhecer músicas novas, né? Então a gente não, eles indicavam música um para os outros trocando o iPod. E eu tinha tanta insegurança, uma autoestima tão no pé mesmo, inexistente, que eu menti para as minhas amigas que eu não tinha iPod. Gente, olha o nível da insegurança da pessoa. Quando eu ganhei o meu iPod, eu fiquei de boca fechada, eu não contei para ninguém. Minha mãe me deu de presente meu iPod na época e eu não contei para nenhuma amiga minha, porque eu morria de medo que elas pedissem o meu iPod lá no recreio para ver as minhas músicas e achassem que as minhas músicas eram muito bobas, ou que as minhas músicas não eram boas, ou que as minhas músicas não eram legais. Então eu não contei pra nenhuma amiga minha que eu tinha iPod, porque eu tinha pavor delas verem e tirarem sarro. Isso que eram minhas amigas, não eram inimigas, eram minhas melhores amigas, né? Mas eu não contei pra ninguém. Então eu ia pra escola, eu escondia o meu iPod no fundo da mochila lá, e aí,
no ônibus que eu voltava para casa, aí eu pegava meu iPod e ouvia se não tinha ninguém, aí eu pegava meio escondida, colocava meu iPod e ouvia as minhas músicas lá. Então assim, ó, o meu nível de insegurança era nesse nível. Eu não sei como é que você é aí. Mas enfim, depois das harmonizações, depois que eu comecei a entender, e isso é um exemplo, né? Ao longo aqui das outras semanas eu vou te contando mais histórias. Se eu ficar aqui, eu vou ficar uma hora, horas na verdade, te contando muitas histórias de insegurança com relação ao meu corpo, com relação à minha autoestima, com relação à minha barriga, com relação ao meu cabelo, com relação ao meu relacionamento. Eu já cheguei a terminar um relacionamento de 7 anos por causa de questões de autoestima. Já tive muitas inseguranças no meu trabalho, na minha vida profissional, enfim, isso se arrastou durante muitos anos e isso teve muitas vertentes, muitos reflexos em diferentes áreas da minha vida, até os meus 20 e poucos anos ali, né? E com o que acontece, né? Por que eu tô falando tudo isso? Bruna, mas você veio aqui falar de cama e você tá aí falando do iPod, o que tem a ver? Você viajou na maionese. Não, eu tô falando isso porque talvez você seja uma pessoa muito insegura, talvez nesse nível, talvez as suas histórias sejam diferentes da minha, não seja do iPod, mas talvez você veja que você realmente tem muito medo do julgamento alheio, a insegurança, não se sente autoconfiante e talvez isso possa estar na posição da sua cama, no que você menos imagina, na posição da sua cama, tá? Então, eu vou te trazer essas questões de quais são as melhores e piores posições da sua cama, porque isso pode, inclusive, te ajudar a dar a volta por cima, assim como eu fiz. E hoje tá aqui com a câmera aberta, falando para milhares de pessoas. Gente, vocês pensem, para eu pegar e abrir uma câmera e botar um vídeo meu na internet, Deus que me livre, eu preferia pagar R$1 milhão que eu não tinha do que fazer isso. E hoje eu me sinto uma pessoa totalmente autoconfiante no meu relacionamento, na minha autoestima, no meu trabalho, no meu profissionalismo, em chegar aqui e abrir uma live para milhares de pessoas e botar meu vídeo na internet mesmo, tá? E você pode dar a volta por cima, sim, eu digo isso porque eu dei a volta por cima, as harmonizações me ajudaram demais com isso, me fortaleceram, as minhas ativações, as correções que eu fiz na minha casa, o posicionamento dos móveis dentro dos ambientes onde eu convivo, e agora eu tô aqui para te ensinar como fazer isso também, tá? Só que antes de eu te ensinar sobre as posições da sua cama, eu quero te alertar uma coisa, tá? Quando eu te ensinar aqui, você deve colocar essa posição é boa, essa posição não é boa, pode acontecer que você não queira mudar de lugar. Você fala, nossa, Bruna, você me falou que essa posição não é boa, eu tenho essa posição, a minha cama está nessa posição, mas eu adoro a minha cama nessa posição. E aí, isso eu quero que você coloque como um alerta na tua cabeça e um ponto de exclamação. Sabe quando você está dirigindo o carro e aí acende uma luzinha ali no painel? Essa tem que ser a luzinha no seu painel. Se eu chegar aqui e te falar que uma posição de uma cama não é boa e você tem essa posição da tua cama você tem a sua cama nessa posição e você gosta demais dela, alerta no painel. Plim, 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 plim. Começa a piscar aí porque é um alerta. Porque quer dizer que o quê? Essa posição da cama, ela se conecta com a sua energia. Ou seja, você se sente confortável nessa posição. Eu vou falar aqui sobre questões de vulnerabilidade, vou falar sobre questões que geram depressão, ansiedade, instabilidades emocionais, vou falar sobre questões que podem inclusive gerar traições num relacionamento, e quando a pessoa tem dificuldade em aceitar a mudança da posição da cama para outra posição que deixa a pessoa numa posição mais favorável, pode ser não. Grandes chances são que essa pessoa ela tem dificuldade também em aceitar essa mudança na vida dela, em se colocar numa posição de comando, em se colocar numa posição onde ela enxergue as coisas na vida dela. Às vezes essa pessoa ela gosta de não estar no controle da vida dela, e aí isso vai desencadeando em mais e mais e mais problemas num relacionamento, num trabalho, num desenvolvimento da tua profissão, na tua prosperidade financeira, né? Então, painel aceso quando eu falar de uma
posição que não é boa para sua cama e você tem essa posição e gosta demais dela. Quer dizer que a sua energia casou. Então você precisa desesperadamente mudar essa posição, porque uma coisa está fortalecendo a outra, só que para uma coisa ruim, né? Para uma coisa que te puxa para um caso ruim. Mas sem mais delongas, para você entender do que eu tô te falando, eu vou para a parte prática. E para isso eu trouxe aqui o meu quadrinho, quem me acompanha aí já conhece meu quadrinho, né? E eu vou te mostrar aqui, primeiro, quais são as posições que você não deve colocar a sua cama de forma alguma. Depois eu vou te contar quais são as melhores posições para você colocar a sua cama dentro do seu quarto, tá? Então, primeiro, qual posição que você não deve colocar de forma alguma a cama dentro do seu quarto? Primeiro, é uma posição onde a cama fique encostada na parede onde passa canos d'água atrás. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu apagar aqui do lado e colocar aqui, ó. Deixa eu preparar o meu quadrinho. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui é o seu quarto, tá? Sempre que eu fizer essa flechinha aqui, é a porta de entrada. E essa aqui é a cama, tá? Então, a primeira posição que você deve evitar de qualquer maneira é você colocar essa cama bem alinhada com a parede onde fica o vaso sanitário. Sim, isso é um vaso sanitário, tá? Vou até escrever. Vaso sanitário. Então, quando a parede faz divisa com a parede do banheiro, onde fica ali o vaso sanitário, isso é extremamente prejudicial para a saúde emocional de quem dorme nessa cama. Por quê? Os canos, a parte hidráulica da nossa casa, ela está totalmente relacionada com as nossas emoções. A água está muito relacionada com as nossas emoções. E quando a gente tem atrás da nossa cabeça um fluxo de água passando constantemente, as nossas emoções elas começam a ficar muito afloradas. Então, a maioria dos casos que a gente vê de depressão, de ansiedade, de instabilidades emocionais, são de pessoas que cresceram em uma posição como essa, cresceram dormindo numa posição como essa, ou passaram muitos anos dormindo numa posição como essa, tá? Outra coisa também relacionada com água, que não é o vaso sanitário, é a pessoa dormir debaixo de uma caixa d'água. Então, tem a casa e na parte de cima, geralmente no forro, fica a caixa d'água, né? Quando a caixa d'água fica exatamente em cima da cama da pessoa, também tem esse excesso da energia da água. É muita água, além do sobrepeso, a caixa d'água é uma coisa muito pesada. Além desse sobrepeso, da pessoa sentir que o mundo tá em cima dela, de que tudo cai para cima dela, de que tudo sobra para ela, também tem muita essa instabilidade emocional, tá? Então, vaso sanitário atrás da parede onde fica a sua cama, ou caixa d'água em cima da cama, são situações que vão gerar muita instabilidade emocional. Então, depois dessa live, você dá uma olhada lá no seu quarto e também dá uma olhada no quarto dos seus filhos, das outras pessoas da sua casa. Às vezes no seu quarto não tem nada, mas às vezes quando você vê aquele filho que tá muito isoladinho no cantinho dele, a tua filha que tudo chora demais, sem razão, talvez é porque ela seja pisciana, mas talvez chora mais do que um pisciano ainda, né? E aí você olha, o pisciano é brincadeira, tá, gente? Porque o pisciano é chorão, eu posso dizer porque eu sou pisciana, né? Mas, enfim, eu tendi a chorar muito mais. Eu era muito chorona, né, Bárbara? Sim. Exageradamente chorona. Hoje eu choro, né, mas uma semana do mês, assim, específico, eu choro bastante. Mas nas outras eu tenho mais controle emocional. Tenho muito mais controle emocional, né? Mas, enfim, olha também na posição da cama das outras pessoas da sua casa, tá? Outra questão que você deve evitar a todo custo ter a sua cama é a cama encostada Peraí, deixa eu desenhar aqui. Na parede, tá? Então, peraí, vamos desenhar. Já mostra aí pra vocês. Calma, sei que vocês estão ansiosos pra ver o meu desenho. Calma, não façam pressão, eu vou terminar. Então, aqui, ó.
quando você tem a cama exatamente encostada aqui, ó, na parede do quarto, tá? O que acontece? A cama, teoricamente, né, a posição da cama, a melhor posição da cama é quando você pode sair pela esquerda, você pode sair pela direita e, inclusive, você pode sair pelo pé dela também, tá? Claro que aqui a cabeceira ela vai estar encostada numa parede, né? Mas você tem 3 opções para onde ir, beleza? Agora, quando você tem a cama encostada na parede, essa parte fica limitada. Então, essa pessoa ela começa a se sentir limitada, oprimida na vida dela, sem opções. E isso, Bruna, mas ela só tem agora 2 opções para sair da cama dela. Isso não é um problema. Realmente não. O problema é que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então, se você tende a se sentir limitado já na hora que você levanta da sua cama, isso começa a reverberar para todas as outras áreas da sua vida. Você começa a se sentir sem opções na sua vida profissional. Meu Deus do céu, eu ganho mal nesse trabalho, só que eu não tenho mais nenhuma opção, eu não tenho o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, como é que você não tem o que fazer? Todo mundo tem opções na vida. Você tem opções, por mais que você seja formado. Sabe o que eu sou formado? Eu não sei se você sabe, eu sou formado em administração de empresas. Gente, o que isso tem a ver com Feng Shui, né? E eu poderia estar lá. Meu Deus, eu trabalhava umas épocas atrás, trabalhava no banco, na HSBC, né? Aí vocês já começam a ver que, né, a Bruna já não é tão novinha assim. A HSBC nem existe mais no Brasil. Mas enfim, eu trabalhava na HSBC e o que acontece? Eu poderia, né, eu saí do HSBC quando eu tinha lá meus 21 anos. E aí eu poderia pensar, meu Deus do céu, e agora para onde eu vou? Eu saí do HSBC para empreender. E alguns dos meus empreendimentos não deram certo, né? Na época não deram certo, são histórias, outras histórias. Gente, se eu parasse para contar a história aqui para vocês, Jesus amado, vou deixar uma história para cada live, tá? E aí eu saí para empreender. E aí, no começo deu muito certo, depois não deu muito certo, porque minha vida financeira era uma verdadeira montanha-russa que eu vivi. Durante 10 anos da minha vida, eu vivi uma verdadeira montanha-russa. Uma hora eu tava muito bem, na outra hora eu tava muito mal. E aí eu saí do banco, eu tava muito bem. Eu saí do banco, eu tava ganhando, empreendendo e ganhando 10 vezes mais, juro por Deus, 10 vezes mais do que eu ganhava no banco. Mas enfim, aí passou um tempo e aí eu ganhei 10 vezes menos do que eu ganhava no banco. E aí o que acontece? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou formada em administração, eu vou ter que mandar currículo, eu não tenho mais o que fazer. Nada a ver, gente, pelo amor de Deus, a tua formação não quer dizer nada. Tá aí a nossa vida cheia de oportunidades. O universo me surpreenda, oportunidades apareçam para mim. E aí, numa virada da minha vida, acabei conhecendo as terapias. E as terapias me trouxeram ao Feng Shui. E hoje estou aqui, eu formada em administração, trabalhando como professora, mentora de Feng Shui. Então, assim, porque eu me abri para as possibilidades. Mas o que acontece? A pessoa que dorme nessa posição, ela começa a se sentir sem possibilidades. Ou às vezes essa pessoa, ela vive um relacionamento tóxico, um relacionamento que ela é traída, ela sabe que ela é traída, mas vou fazer o quê? Eu não tenho opção. Gente, pelo amor de Deus, se você se sente sem opções na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, em qualquer que seja as áreas da sua vida, dá uma olhadinha aí, ó, se a tua cama não tá nessa posição. Ou até mesmo aquele seu filho, a sua filha que está naquela época de tomar as decisões de quem vai ser o relacionamento deles, de qual a profissão que eles vão seguir, e eles se sentem muito pressionados, não conseguem escolher, não conseguem ter uma visão de futuro. Ou um filho que está aí com 30 anos ainda na sua casa, apoiado, talvez porque a cama deles esteja encostada. Essa pessoa ela se sente sem opções na vida dela e isso começa a reverberar em todas as áreas da vida, tá? Então essa é a segunda situação que você deve evitar ter uma cama. Agora vamos para a terceira. E o que vocês forem identificando de situações, vai me mandando aí no chat que eu quero saber qual que é a posição da cama de vocês e se faz sentido isso que eu tô explicando, tá? Geralmente faz. Geralmente quando a pessoa chega e me fala, esses dias eu fiz uma aula de boas-vindas, né? A gente começou a turma 9 lá do Método Oli, que é a minha mentoria de Feng Shui, onde eu acompanho as minhas alunas na harmonização delas. E aí a gente faz a aula de boas-vindas. E na aula de boas-vindas, a minha aluna já começou.
meu Deus, Bruna, porque eu tenho essa situação em casa e essa situação e essa situação. E aí eu falei, deixa eu adivinhar, a sua cama tá nessa posição? Aí ela falou, tá. Então eu falei, bom, gente, só pelo que você me fala, se você pegar, me ligar 5 minutos, me falar como é que tá a tua vida, eu vou dizer como é que tá a tua posição da cama, tá? Pra vocês verem o grau da importância disso aqui. Mas enfim, a próxima situação que você deve evitar ter a sua cama é quando você tem a cama de frente para a porta de entrada. A gente chama isso de alinhada com a porta de entrada. Então aqui a porta de entrada pode ser pro pé da cama, ou às vezes você tem a porta de entrada aqui, ó, que ela dá para lateral da cama. Mas se a tua porta de entrada do teu quarto tá alinhada com a sua cama, essa é uma posição ruim, independente de qual é a direção, tá? Por que que acontece isso? Porque a porta de entrada do nosso quarto, ela é um afunilamento. Então a energia da nossa casa, ela tá fluindo e indo em direção ao quarto. Porém, toda essa energia que existe aqui, ela afunila para poder passar pela porta. Toda essa parede aqui, ela é grande, né? Mas toda a energia que entra no quarto, ela tem que entrar pela porta e depois que ela entra pela porta, ela se espalha pelo quarto. Então, a energia aqui da porta, ela é uma energia bem mais acelerada do que nas outras partes do quarto. Então, o que que acontece? A gente chama isso de fluxo acelerado. Esse é até um termo do Feng Shui que é bem importante você já saber e anotar aí, porque a gente fala bastante sobre fluxo acelerado, tá? E aí, quando a gente fala sobre termos de Feng Shui, né? Meu Deus, fluxo acelerado, baguá, cristal multifacetado, ativação, correção, parecem coisas muito diferentes. Só que quando a gente explica o conceito, por que que é um fluxo acelerado? Porque quando entra aqui pela porta, ele é bem mais acelerado do que nas outras partes. É muito mais fácil de entender. Então esse é o meu intuito aqui para vocês. Desmistificar o Feng Shui para você conseguir trazer do chinês para o português e aplicar ele na sua casa. Esse é meu objetivo, tá bom? Mas então, o que que esse fluxo acelerado gera? Gera um aceleramento da energia. Então, existe no Feng Shui, né? O Feng Shui ele é baseado nas energias Yin e Yang. Equilíbrio das energias Yin e Yang. Energia Yin é a energia do descanso, de você relaxar, é a energia, né, que a gente chama de energia feminina, a energia mais do relaxamento. E a energia Yang é a energia da expansão, é o fogo, é as coisas acontecendo. Então, o que que acontece? O intuito da nossa cama é a energia, me digam aí nos comentários, qual que é a energia da nossa cama? A gente busca a energia do relaxamento ou a energia do acontecimento, da explosão, da emoção? É a energia Yin, né? A energia do descanso. Então a gente busca ter energia Yin na nossa cama, para a gente conseguir dormir, descansar, relaxar. Porém, essa energia muito acelerada aqui para cima da nossa cama é justamente o contrário. É a energia Yang, acelerada para cima da cama. E aí o que que acontece? Essa cama começa a ter energia Yang, energia acelerada. E quem dorme aqui, na verdade não dorme. Deita aqui, passa a noite inteira virando de um lado para o outro, não consegue dormir. Ou dorme 1 horinha, 2 horinhas, de repente desperta, não consegue mais dormir. E isso começa a desencadear em todos aqueles problemas que eu falei que você não dormir bem acontece, né? Irritação, dor de cabeça, dor no corpo, sonolência, mudança no teu metabolismo, você começar a engordar porque o seu metabolismo já não funciona como antes, aí você começa a ficar mais suscetível a doenças como hipertensão, dor no coração não, doença de dor no coração também, né? Doença no coração, depressão, fadiga, ansiedade, acidentes, né? Fica mais provável que aconteçam acidentes de carro, acidentes domésticos, acidentes no trabalho. Por quê? Simplesmente porque você não está dormindo bem, né? Não está tendo um sono reparador. Porque essa é a energia muito Yang para cima de você. E aí a gente vai para a quarta situação que você não deve ter a sua cama de jeito nenhum, que é essa situação aqui agravada, que é quando você tem a sua cama entre uma porta e uma janela, aqui ó. Então a sua cama ela fica no meio de um corredor de energia. As janelas elas atraem muito a energia, tem muita luz,
tem muitos sons, tem muito movimento lá para fora da janela. E tudo isso atrai a energia. Então a energia, além dela ter um fluxo acelerado ali da sua porta, ela é sugada para a tua janela. E o que tem ali no meio? A tua cama. Aí você dorme, você sente que um caminhão passou em cima de você. Você acorda cheia de dor no corpo, você não consegue dormir, você fica extremamente irritada. Por quê? Porque a noite inteira tem um caminhão, um fluxo, uma rodovia passando em cima de você. A BR passando em cima de você ali de energia. A BR das energias passando em cima de você, tá? Então essa é uma posição que você tem que evitar a todo custo. A sua cama entre uma porta e uma janela, tá? E por fim, outra posição que você tem que evitar a todo custo, e essa eu já vou dizer para vocês que essa é polêmica, e eu vou apagar aqui para desenhar para vocês, que é a quinta situação que você tem que evitar a todo custo ter a sua cama e a cama das pessoas que você ama. Se você ama essas pessoas, pelo amor de Deus, não vá colocar elas nessa posição porque não vale a pena, né? Quanto mais tempo, mais anos a pessoa vive nessa posição, mais isso influencia nos resultados nas diferentes áreas da vida dela, beleza? Na saúde, na prosperidade financeira e na harmonia dessa pessoa. Então, a quinta posição que você tem que evitar a todo custo é uma cama tchananã. Sabe, Bárbara? Ih, não tava prestando atenção, peguei no flagra, não tava prestando atenção. É você ter a sua cama debaixo da janela. Sabia? Ah, agora é fácil dizer, né? O que eu tô pensando agora, então? Que, poxa, você trabalha... Nem eu sei o que eu tô pensando. A cama debaixo da janela. E eu vou escrever isso aqui, a janela, porque por mais que meu desenho esteja muito bom, talvez você aí não esteja conseguindo ver o quão bom ele tá. Mas eu garanto que de pertinho aqui ele tá muito bom. Mas eu vou escrever aqui só pra não gerar nenhum problema, né? Então essa aqui é uma janela, tá? E essa é uma cama. A cama dá pra ver que é uma cama, né? Mas você ter a cabeceira da cama debaixo da janela. O que acontece aqui? Isso aqui gera tudo aquilo que eu te falei que eu vivi a minha infância inteira até os meus 20 e poucos anos. Insegurança. Quando você dorme debaixo de uma janela, você está acostumando a passar 1/3 da sua vida sem você estar no comando da sua vida. Ou seja, as coisas acontecendo por trás de você. Aquele sentimento de que as pessoas agem pelas tuas costas, de que as pessoas tomam as decisões pelas tuas costas, de que as pessoas, elas não te contam o que está acontecendo, de que elas não pedem a sua opinião, aquela decisão de que os outros estão sempre falando de você, aquele sentimento de que a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer uma catástrofe, a qualquer momento você se sente insegura, você já anda meio assim, ó, meu Deus, qualquer barulhinho já te deixa alerta. E eu tenho, só de falar essas coisas, eu tenho muitas histórias para contar aqui para vocês, tá? Eu vivi durante muitos anos nessa posição aqui e hoje que eu tenho esse olhar, eu entendo por que eu tinha tanto essa insegurança de uma forma assim, inexplicável. A minha insegurança era uma coisa fora do normal, né? Porém, duas coisas que eu tenho para te contar. No momento que eu vivi nessa posição aqui, o que acontece? Nessa época, eu me separei. Eu tinha um relacionamento de 7 anos e eu me separei justamente por essa questão de tá me traindo. Certeza que tá me traindo. Eu não conseguia confiar nem em mim, nem na minha namorada. E aí a gente levou ao fim do relacionamento. Eu não tinha autoestima, não tinha segurança nenhuma, nem em mim, nem nela. E aí, nesse momento aqui que a gente estava com a posição da cama nesse lugar, a gente se separou, a gente acabou terminando o nosso relacionamento, né? Depois, com a minha casa harmonizada, a gente voltou, né, Barbie? A gente voltou, e aí é outra história também que eu tenho para contar para vocês. Mas a gente se separou nessa época. E outra coisa também que eu lembro muito nítida dessa época é que eu levantava, quando eu deitava na cama, eu me levantava, gente,
de meia em meia hora, e a Bárbara tá aqui de não me deixar mentir, né? De meia em meia hora eu levantava e ia na janela, porque eu tinha certeza absoluta de que alguém tinha entrado na minha casa e tava roubando, e de que alguém tinha entrado e tinha alguém feito de refém dentro da minha casa, e eu tinha certeza absoluta que tinha gente no telhado. Eu ficava... Meu Deus, só de lembrar daquilo eu ficava extremamente mal. Eu dormia rezando pra ver se aquilo me distraía, porque qualquer barulhinho, meu gato respirava, eu achava que já estavam quebrando os vidros da janela, que já estavam entrando em casa, que já tinha gente com fuzil fora de casa. Eu imaginava umas cenas assim, ó, porque eu me sentia totalmente insegura em todas as coisas que eu falei pra vocês, que era desde o meu iPod até de achar que tinha gente entrando na minha casa. Era muita insegurança toda hora. E isso era gerado pela intensificado, né? As situações que a gente tem na nossa casa, elas intensificam aquilo que a gente já tem probabilidade a ter. Então, essa questão da janela atrás da minha cama intensificava todas as minhas inseguranças. Então, se você é uma pessoa insegura, também a autoestima é uma palavra que só existe no dicionário para você, ou se isso acontece, essa insegurança de não conseguir dormir bem, ficar com medo de tudo, se sentir que tá muito vulnerável, que as pessoas agem pelas tuas costas, se isso acontece talvez com teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, a tua mãe, teu irmão, tua irmã, você pode ajudar essas pessoas olhando a posição da cama deles. Se eles dormem nessa posição, fala para eles mudarem, para eles testarem, ver como isso vai se refletir na cama deles, na vida deles, porque é poderosíssimo. E o que acontece? Como eu falei para vocês que eu vivi essa situação também, né? Essa posição ela é ainda mais agravada quando é um casal que dorme nessa posição. Porque além das pessoas que dormem aqui, elas se sentirem inseguras com relação a elas mesmas, elas também começam a se sentir inseguras com relação ao parceiro e à parceira. Ou seja, começam a desconfiar um do outro, porque não tem a segurança. E aí, não tem segurança nem nelas mesmas, nem no outro, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa aqui, ó, vamos supor, a pessoa A aqui, ela começa a desconfiar da pessoa B. Ah, tá me traindo, tenho certeza que essa pessoa B tá me traindo. Meu Deus, tô sendo feita de corna, mas eu não vou ficar por baixo, não. E às vezes a pessoa B, ela nem tá traindo, não tá acontecendo nada, tá tudo certo, não tá traindo ninguém. Aí a pessoa A fala assim, eu é que não vou ser a corna da história, não. Se tá me traindo, também não vou ficar por baixo. Também vou trair. Não era a minha vontade, mas também vou trair. E aí a pessoa A, pelo sentimento de insegurança, começa a trair a pessoa B. E aí uma coisa que era irreal, uma situação que era irreal, que foi causada pelo sentimento de insegurança que tinha ali na cama delas, começa a gerar um caos num relacionamento que não precisaria, que poderia ter sido resolvido simplesmente pelo fato de mudar a posição de uma cama. Gente, é um conhecimento que vale ou não a pena? Isso, gente, eu tô falando aqui pra vocês só da posição da cama. Agora você pensa a posição do teu fogão, que tá totalmente relacionado com o dinheiro, com a energia do dinheiro da sua casa. Você pensa a posição da tua mesa de jantar, que está totalmente relacionado com o diálogo da tua família, o diálogo que você tem com o teu filho, ou o diálogo que você não tem com o teu filho, o diálogo que você não tem com o teu marido, a conversa que não tem dentro da casa de vocês, a posição do seu sofá, que está totalmente relacionado com a convivência da família, a posição de todos os móveis, das decorações dentro da sua casa, você pensa o quanto que isso influencia. E às vezes o simples conhecimento, não é nem investimento. Para você mudar uma cama de posição, você não precisa investir nada, você não precisa gastar dinheiro nenhum. Você só muda uma cama de lugar. A mesma cama que você tem aí hoje, só de você saber de uma coisa, você pode evitar uma separação, você pode evitar uma briga, você pode evitar uma falência, você pode evitar um problema de saúde, você pode evitar uma depressão, você pode evitar crises de ansiedade, você pode evitar diversas situações. Então, gente, conhecimento transforma. O conhecimento transforma. Lembra sempre disso, tá? Busque conhecimento incessantemente. Enquanto você respirar nessa vida, busque conhecimento, porque o conhecimento é o que vai te levar a ter
saúde, prosperidade, harmonia e digo para vocês que o conhecimento do Feng Shui, ele é transformador, ele transformou a minha vida, ele vem transformando, eu vejo diariamente a transformação que ele faz na vida de milhares de alunas que eu acompanho dentro da minha mentoria e por isso que eu faço questão de trazer esse conhecimento. Às vezes a gente faz umas brincadeiras, se perde aqui nas brincadeiras, mas é tudo da melhor maneira possível para vocês entenderem, para vocês realmente assimilarem. Eu desenho para fazer vocês entenderem, porque realmente o conhecimento pode transformar as diferentes áreas da sua vida, tá? Bom, mas agora que eu falei aqui quais são as 5 situações que você tem que evitar a todo custo aí a posição da sua cama, Bruna, afinal de contas, então, eu vou colocar minha cama no jardim. É lá que ela tem que ficar, porque eu não posso colocar nem pra cá, nem pra lá. Quando é que eu vou colocar minha cama? Colocar minha cama no banheiro, colocar minha cama na cozinha. E a grande verdade é que não é nem no jardim, não é nem no banheiro, não é nem na cozinha. A melhor posição para você colocar a sua cama, e agora o meu quadrinho ele já tá um pouquinho sujo, mas vai dar para vocês entenderem aí, ó. A melhor posição para você colocar a sua cama... Calma aí que eu vou desenhar, eu vou caprichar aí para vocês. Tararam. Deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar 2 quartos aqui. 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 Então é o seguinte, ó. Então aqui tá 2 quartos, tá? Eu fiz 2 quartos espelhados porque para você conseguir assimilar. Talvez a porta de entrada do seu quarto fica mais para esquerda. Então você entra no seu quarto e você vê todo ele lá para direita. Ou a tua porta ela pode ficar mais para direita. Você entra no seu quarto e você vê as coisas para lá, né, para esquerda. Então o que que acontece? A melhor posição para você colocar a sua cama sempre vai ser na diagonal da porta de entrada. Então, essas áreas aqui, ó. Essas áreas aqui. Então, sendo a sua porta de entrada aqui, essas áreas são as melhores para você colocar a sua cama. Se a sua porta de entrada for mais para a direita lá, as melhores posições para você colocar a sua cama são essas aqui, ó, tá? Aqui, nesse raio aqui, ó. Ou aqui nesse raio aqui, sempre na diagonal contrária aqui, ó. Você vai entrar, você vai olhar para diagonal, você vai entrar, você vai olhar para diagonal. E aí a sua cama ela pode ficar aqui de frente ou de lado, tanto faz. A única coisa que você tem que cuidar é para não ter vaso sanitário aqui atrás da sua cama, para não ter janela atrás da sua cama, para não ter caixa da água em cima da sua cama e que mais? Aqui, nessa posição, ela já não vai estar alinhada, né? Por que que tem que ficar nessas posições? Porque ela não está alinhada com a porta de entrada, ela está protegida. Então, a energia, o fluxo acelerado, ele entra aqui no teu quarto e ele se espalha e aqui é a energia mais yang, a energia mais de descanso, que você vai conseguir ter um sono reparador, dormir a noite inteira como uma princesa, como uma rainha, acordar descansada, vitalizada, energizada, com disposição, com alegria, acordando e falando: bom dia, vida, me surpreenda, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Acordar nessa animação, com saúde, com disposição, dando um bom dia para a pessoa que está dormindo do seu lado, dando um beijo gostoso, com a boca fechada. Claro que de manhã tem um bavinho, né? Depois que escova o dente, dá um beijinho mais caprichado, mas pelo menos uma bitoquinha ali, já não acorda, né? Então, essas são as melhores posições para a sua cama, beleza? E por que essas são as melhores posições para a sua cama? Porque além de você não estar no fluxo acelerado, né? Você não ter as situações do cano ali atrás que desestabilizam as emoções de uma pessoa, você não estar debaixo de uma janela que te dão muitas inseguranças. Além disso, você vai estar no que a gente chama de
posição de comando. Posição de comando é uma das coisas mais importantes do Feng Shui. Você deve ter posição de comando na sua cama, no seu fogão, no seu sofá e nas suas mesas. Mesa de jantar, mesa de trabalho e mesa de estudos. O que é essa posição de comando? É você se colocar no comando da sua vida. E isso volta mais lá ainda para aquilo que a gente já falou da insegurança. Então, se no começo da live que eu falei para você me dizer se você é uma pessoa insegura ou não, e você me disse que sim, para já você vai pegar e assumir, colocar todos os seus móveis na posição de comando. E eu já te adianto, provavelmente você fale, Bruna, mas essa posição não fica tão boa. E aí é aquele alerta que eu te falei, o painel acendeu a luz. Se você não acha que a posição de comando fica boa, é porque você realmente está precisando se colocar na posição de comando. Porque provavelmente todas as outras pessoas que tomam atitude por você, os outros que dizem se você pode ou se você não pode, e quando eu digo os outros, pode ser um filho, pode ser um marido, ou pode ser o seu dinheiro, teu dinheiro que está te dominando. Você quer fazer um curso? Não vai fazer, não tem dinheiro. Você quer fazer uma viagem com a tua família? O dinheiro que manda na sua vida não é você, minha querida, é a tua carteira que manda na sua vida. Ou seja, você não está na posição de comando. Para você fazer alguma coisa, você tem que pedir permissão pro teu marido. Para você fazer alguma coisa, você tem que pedir permissão pros teus filhos. Para você fazer alguma coisa, você se sente culpada. Por quê? Porque os outros que mandam na sua vida, você não tem comando nenhum. Você não tem controle nenhum da sua vida. Os outros que têm as rédeas da sua vida na mão. E quando você se coloca na posição de comando, por mais que isso pareça muito estranho, você colocar naquela posição no sofá, aquela posição no seu quarto, aquela posição no sofá, você fala, meu Deus, eu me sinto meio mal aqui. É sim, porque você está saindo da sua zona de conforto. Mas depois que você se acostumar com isso, você nunca mais vai deixar que alguém te coloque dentro da sua zona de conforto. Você vai falar de novo, ô meu querido, minha querida, você acha? Não, aqui não. Eu que tenho o comando da minha vida, eu que tenho o controle da minha vida. Começa a fazer isso nos teus móveis e principalmente na sua cama. O que é uma posição de comando fisicamente falando? É quando da sua cama, sem precisar se virar, sem precisar se levantar, você consegue enxergar a tua porta de entrada. Então, se você dorme aqui, ó, alinhada na mesma parede onde fica a sua porta de entrada, para você conseguir enxergar quem entra e quem sai do seu quarto, você precisa se levantar para olhar. Achei que tinha entrado alguém, não entrou ninguém. Agora, quando você está na posição de comando, você está deitado ali, só virando o olho, você tem certeza absoluta se entrou alguém ou não entrou. Você está no comando, você que está no comando daquela situação. Você está aberta para as oportunidades que querem chegar até você. Você está aberta para o dinheiro que quer chegar até você. Você está aberta para as novidades, para as pessoas, para os amores que querem chegar até você. Você está aberta para as bênçãos que quer chegar até você e você está no comando. Você que diz pode ou não pode. Quero, vou, posso, quero, vou, confio, é meu, tá decretado, né? Então, isso é assumir a posição de comando, beleza? Então, essas aqui, ó, essa faixa aqui eu pintei. Se a tua porta do seu quarto fica mais para cá, para a esquerda, lá na diagonal, você vai entrar no seu quarto, você vai olhar na diagonal contrária da sua porta. Lá é a melhor posição, ou na parede do fundo ou na parede lateral, desde que não tenha nenhum vaso sanitário atrás, nenhuma parede, uma janela atrás da sua cabeceira. O melhor que seja uma parede que a gente chama de parede cega, não tem, né, nada ali atrás, é uma parede lisa, tá bom? E evitando também você ficar de frente para a porta. Então, por isso que na diagonal é a melhor, não tem o fluxo acelerado. É a parte que tem a energia mais in, que você vai conseguir realmente descansar, relaxar, dormir e acordar totalmente disposta, descansada, renovada para mais um dia de bênçãos, glórias e de muita saúde, muita prosperidade e muita harmonia. Fechou? Bom, gente, então, resumão, posições que você deve evitar a todo custo dentro do seu quarto, colocar a sua cama dentro do seu quarto. Primeiro, encostado numa parede onde passa cano da água atrás, num banheiro onde tem o vaso sanitário atrás. Segundo, encostado na parede, que limita a sua visão. Terceiro,
de frente para uma porta, cama alinhada com a porta de entrada do quarto, seja nos pés da cama ou na lateral. Quarto, a cama entre uma porta e uma janela, que agrava ainda mais essa situação. A pessoa sente que tem a BR a noite inteira passando em cima dela ali e realmente não consegue dormir. Quinto, embaixo de uma janela, cabeceira debaixo de uma janela. A pessoa se sente totalmente insegura e isso começa a reverberar para todas as áreas da vida dela. E já que todas essas posições não são favoráveis, quais são finalmente as posições que você tem que colocar na sua cama? São essas aqui, ó. Se a tua porta fica mais para a esquerda, você vai olhar para o lado contrário, para a diagonal contrária e colocar a sua cama nessas posições, desde que não seja uma das posições que eu falei agora há pouco. E se a tua porta do quarto fica mais para a direita, você vai olhar para a posição contrária, ou nessa parede aqui, ou nessa parede dos fundos, mais para o cantinho lá, o mais próximo possível, não encostado na parede, o mais próximo possível da parede contrária, beleza? Então, tá aí as melhores e piores posições para colocar uma cama dentro de um quarto, de acordo com o Feng Shui. Se você gostou dessa live, dá um joinha, dá um like, compartilha com outras pessoas que você sabe que tenham essas situações, insegurança, problemas no relacionamento, problemas de saúde, irritabilidade, não consegue dormir direito, muitos acidentes ocorrendo muitas vezes porque a pessoa não dorme direito, não descansa, não consegue ter foco, concentração. Manda para essa pessoa, talvez pelo conhecimento que você está compartilhando com ela, você pode estar mudando a vida dessa pessoa. Então agora, dá um like, dá um joinha, compartilha e vai correndo lá ver como é que tá a sua cama e a cama das pessoas dentro da sua casa. E se tiver em alguma dessas situações, já muda e depois você vem me contar aqui como que foi essa mudança, como que isso se refletiu no dia a dia de vocês. Combinado? Espero que vocês tenham amado essa live. Muito obrigada pela participação e a gente se vê nos próximos conteúdos aqui. Beijo!